Eu tenho certeza que você já entrou na plataforma do Tesouro Direto para finalmente começar a investir o seu dinheiro, mas ficou extremamente confuso com todas as opções disponíveis. Afinal, lá você encontra Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, IPCA+, Renda+, Educa+, títulos com juros semestrais e vários vencimentos para cada título. Nesse vídeo vou te explicar cada título, suas finalidades, como funcionam e quais as desvantagens e vantagens de cada um. Antes de mais nada, é importante entendermos que ao comprar um título do Tesouro Direto, estamos emprestando o nosso dinheiro ao governo federal do Brasil. E em troca por esse empréstimo, nós recebemos juros. As quantias investidas no Tesouro Direto vão para o Tesouro Nacional do Brasil, que é o órgão responsável por receber e administrar essas quantias. Ele lida com todas as finanças do governo. Então ele recebe os impostos, planeja os orçamentos do país, controla a dívida pública e também gerencia os recursos públicos, incluindo aqueles provenientes de investimentos feitos no Tesouro Direto, que na prática servem para financiar a dívida pública do Brasil. Agora vamos entender um pouco do contexto histórico. O Tesouro Direto foi criado em 2002 para facilitar o acesso das pessoas físicas aos títulos públicos. Antes, só instituições e investidores com grandes patrimônios podiam investir nesses títulos. Mas hoje qualquer pessoa pode investir. Existem títulos com investimentos mínimos a partir de R$ 4,00, então eles realmente são extremamente acessíveis a toda a população. Você pode estar se perguntando se investir nesses títulos é seguro, e a resposta é que esses são os investimentos mais seguros de todo o Brasil. Desde que o Tesouro Direto foi criado há 23 anos, o Tesouro Nacional sempre honrou com as suas obrigações, e nenhum título deixou de ser pago. Afinal, se o orçamento estiver apertado, o governo pode simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar aquelas obrigações. Então não existe uma entidade melhor para você emprestar o seu tão suado dinheiro. Eu acho que agora você entendeu que emprestar dinheiro para o Tesouro Direto não é a mesma coisa que emprestar dinheiro para aquele seu amigo que com certeza vai te dar uma dor de cabeça enorme para te pagar. Ah, Vitor, mas isso é arriscado demais. Afinal, o presidente pode fazer como o Collor fez há alguns anos e confiscar todo o meu dinheiro. Aí que você se engana. Primeiro, o Collor não confiscou nenhum título de dívida pública do Brasil, mas eu vou falar disso em breve. O confisco, pessoal, ele aconteceu em um período extremamente complicado do Brasil, em que nós só vivíamos com uma hiperinflação. Em 1989, para vocês terem uma ideia, a inflação foi de 1.782%. Você tem noção do quanto essa inflação é alta? Para exemplificar, os preços de qualquer item, até mesmo de supermercado, como macarrão, feijão, arroz, eles eram aumentados múltiplas vezes em um mesmo dia. Hoje, se um pacote de arroz de 5 quilos custa em média R$ 25,00, com uma inflação anual de 5%, daqui a um ano ele vai custar em média R$ 26, R$ 27,00. Mas com uma inflação de 1.700%, como aconteceu no período do Collor, esse mesmo pacote de arroz custaria R$ 540,00 depois de um ano. Então isso era algo extremamente alarmante e o presidente precisava fazer algo para resolver isso. Por isso, o Collor confiscou o dinheiro que estava parado em contas correntes, contas poupança e aplicações financeiras, para tentar segurar aquela inflação. Mas ele não confiscou os títulos de dívida pública de quem emprestava o seu dinheiro ao Brasil. Além disso, desde que o Plano Real foi criado em 1994, o Brasil é outro. Ano passado, em 2024, a inflação anual média foi de 4,84%. E nos últimos 20 anos, a inflação média foi de 5,75%. Então esses valores são irrisórios em comparação à inflação de mais de 1.700%. Agora nós temos leis de responsabilidade fiscal que limitam os gastos do governo, temos uma Constituição mais fortalecida, instituições democráticas mais sólidas e um Banco Central independente. Tudo isso reduz muito o risco de medidas autoritárias. Portanto, hoje, um confisco como o de 1990 é praticamente impossível. Mas se eu ainda não te convenci que o Tesouro Direto é extremamente seguro e você continua achando que eventualmente teremos um presidente que vai criar uma nova lei e confiscar todo o seu dinheiro,
Então é melhor você nem ter conta em banco, porque todo o seu dinheiro na sua conta corrente e na conta poupança vai ser confiscado da mesma forma que ele foi pelo Collor no passado. É melhor você guardar todo o seu dinheiro debaixo do colchão e a cada ano perder mais e mais poder de compra devido à inflação. Mas para você que quer não só se proteger dessa inflação, mas também aumentar o seu poder de compra ao longo dos anos, eu vou destrinchar cada título do Tesouro Direto agora. Começando pelo Tesouro Selic. Esse é um título pós-fixado, então significa que você não vai saber exatamente quanto você vai receber no vencimento do título, porque ele é atrelado à taxa Selic, que é basicamente a taxa básica de juros do Brasil. E a cada 45 dias ela pode variar, por isso que você não vai saber exatamente a quantia que você vai receber. Você pode consultar o valor atual dessa taxa entrando no site bcb.gov.br. Aqui desse lado você vê que essa taxa hoje está em 15%. Então, investindo hoje, se essa taxa se mantivesse nesse patamar até o vencimento do título, você receberia 15% ao ano de rentabilidade. Mas como eu disse antes, o que acontece na prática é que essa taxa varia, então ela pode cair ou aumentar. Por isso que você não vai saber exatamente quanto você vai receber. A única certeza que você tem é que você não estará no prejuízo. Nesse título, seu dinheiro sempre irá render. O Copom, o Conselho de Política Monetária, é o órgão responsável por definir essa taxa. Eles se reúnem a cada 45 dias para decidir, baseado em dados da inflação e da economia, se eles vão manter, aumentar ou diminuir essa taxa Selic. Se eles manterem a taxa, você continua recebendo a mesma rentabilidade. Se eles modificarem, você passa a receber a partir do dia da mudança uma taxa um pouco menor se a taxa Selic tiver sido diminuída ou um pouco maior se ela tiver sido aumentada. Mas se você é iniciante, está procurando um lugar seguro para alocar o seu dinheiro até que você possa aprender a investir em coisas mais rentáveis, você pode alocá-lo aqui, porque esse é o investimento mais seguro do Brasil. Ah, Vitor, mas varia demais. Como eu vou saber quanto meu dinheiro vai render? Se você quiser ter uma ideia, a média da taxa Selic nos últimos 20 anos foi de 10,6%. Então aí dá para você ter uma noção para se basear. Essa é uma rentabilidade nominal plausível, mas entenda que em momentos de baixa do ciclo de juros, você pode chegar a ter rentabilidades anuais de 2, 3%. Isso já aconteceu no passado. Essa rentabilidade média de 10% foi ao longo de 20 anos. Então a principal vantagem desse título, além de render muito mais que a poupança, isso sempre irá acontecer, é que você tem ali uma maior segurança que o investimento pode te proporcionar no Brasil. Entrando aqui no site do Tesouro Direto, nós vemos todos os títulos que estão disponíveis. Sim, são vários. O Tesouro Selic está aqui. Nós temos um com vencimento em 2028 e outro com vencimento em 2031. Sempre que você for investir nesses títulos do Tesouro Selic, invista naquele com maior prazo, porque ele paga uma taxinha ali um pouco maior. Mas, Vitor, eu só vou poder resgatar o meu dinheiro em 2031? Não, pessoal, essa é uma dúvida muito comum. Isso é apenas a data em que o título vence, ou seja, em que o dinheiro é resgatado e enviado para a sua conta da corretora ou do banco em que você fez o investimento. Nessa data, o seu investimento apenas se encerra e você recebe de volta o montante que você investiu mais os juros do período. Se você quiser resgatá-lo antes, você pode fazer isso a qualquer momento. Se você enviar a solicitação de resgate até às 13 horas em um dia útil, você recebe o dinheiro no mesmo dia. Se você resgatá-lo após as 13 horas ou em um final de semana ou feriado, você vai receber o dinheiro apenas no próximo dia útil. E lembrando, você não sofre penalidade nenhuma por resgatar esse seu dinheiro antes do prazo. Você nunca vai ter um prejuízo nesse título. Então, se você investir nele hoje e daqui 3 dias quiser resgatar todo o seu dinheiro, você vai poder fazer isso. O seu lucro vai ser ínfimo, porque em qualquer aplicação de renda fixa que é resgatada antes de 30 dias, você está sujeito a pagar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Mas esse imposto incide apenas sobre o rendimento, não sobre o montante que você investiu. Ele segue essa tabela que eu coloquei aqui do lado, ele começa em 96% a partir do primeiro dia do investimento e chega em 0% depois de 30 dias que o investimento foi realizado. Reiterando, é 96% sobre o lucro, não sobre o montante que você investiu, não sobre o montante que você colocou lá no Tesouro Selic.
Então você não paga nenhum imposto sobre o capital que foi investido. Vitor, e como eu invisto nesse título? Primeiramente, você abre conta em uma corretora. Pode ser a Rico, que não tem nenhuma taxa, ou Inter, que é a corretora que eu uso, que também possui taxa zero de corretagem. São duas corretoras extremamente confiáveis, reguladas pela CVM e possuem a grande vantagem de zero taxa de corretagem na maioria dos investimentos. Claro que Tesouro Direto normalmente não paga nenhuma taxa em nenhuma corretora. As taxas são as mesmas, que é o imposto de renda, que incide também só sobre o lucro. Então, se você for investir apenas no Tesouro Direto, acaba que não faz muita diferença a escolha da corretora. Mas eu estou recomendando essas duas porque eu imagino que vocês vão eventualmente fazer outros investimentos, como ações, fundos de investimento imobiliário, e nesses investimentos aí sim você pode pagar taxas muito altas que não compensam em outras corretoras. Eu vou te mostrar o passo a passo agora na corretora que eu utilizo, que é o Inter. Vou fazer pelo celular mesmo, porque é bem simples, não tem segredo, e é o mesmo passo em todos os bancos, todas as corretoras, só vai mudar o local ali do botão, talvez você tenha que clicar em um lugar diferente. Eu já estou aqui com a conta aberta, primeiro eu vou clicar aqui em Investe, que está aqui embaixo, agora eu vou clicar em Investir. Esses são todos os produtos que tem disponível no Inter para investir. Aí você vai procurar aqui Tesouro Direto, tá aqui embaixo. Agora você vai escolher o título que você quer investir. Se for outro título, é o mesmo passo. Você só vai clicar no nome do título. Então, nesse caso, eu vou investir no Tesouro Selic. Aí eu vou clicar nele. Se você fosse investir no IPCA+, no pré-fixado, aí é só você seguir esse mesmo passo a passo, chegar aqui e clicar naquele título. Clicando aqui em Selic, eu vou colocar o valor agora, que é o valor mínimo, que é o valor que eu vou investir aqui, como é apenas um tutorial para vocês. Descendo aqui embaixo, você enxerga o valor mínimo do Tesouro Selic, que atualmente é R$ 173,13. E qualquer montante que você investir aqui precisa ser um múltiplo desse valor. Então, se você quiser investir mais que isso, vai ter que ser 173,3 vezes 2, ou então vezes 3, a quantidade que você quiser investir. Então eu vou colocar aqui o valor mínimo, 173,13. Eu vou ter que clicar em agendar porque eu não estou em um dia útil, então eu não posso fazer esse investimento agora. Mas clicando em agendar, ele já vai ser feito no próximo dia útil automaticamente. Se você estiver fazendo aí em um dia útil, aí você vai clicar, provavelmente vai estar escrito aqui investir ao invés de agendar. Aí você vai poder fazer ele na mesma hora. E agora eu vou confirmar aqui, confirmar. E pronto, a solicitação foi agendada, no próximo dia útil vai ser debitado da conta e o investimento vai ser realizado. Lembrando que esse é o mesmo passo a passo para qualquer título, então se você ficou confuso é só voltar o vídeo, caso você queira investir em outro título, e clicar naquele correspondente. Quanto devo investir nesse título? Invista no Tesouro Selic somente aquele dinheiro que você esteja guardando para metas de curto prazo e para fazer parte da sua reserva de emergência. Eu recomendo alocar de 50% a 75% da sua reserva de emergência nesse título. Ué, por que não 100%? Você pode estar se perguntando. Isso é porque, como vimos anteriormente, se você tentar resgatar o seu dinheiro em um feriado ou final de semana, ou até mesmo em um dia útil depois das 13 horas, ele só vai cair na sua conta no próximo dia útil. E pode acontecer uma emergência em que você precise do dinheiro naquele exato momento e não possa aguardar. Por isso é importante esquecer completamente de rentabilidade e deixar um pouco do seu dinheiro, da sua reserva de emergência, mesmo que seja 50% a 25%, em uma conta corrente de um grande banco. Assim você sabe que você não vai correr nenhum risco com resgate. Fazendo isso, você estará preparado para qualquer imprevisto que possa acontecer. Agora vamos falar do Tesouro Pré-Fixado. Aqui você também está emprestando seu dinheiro ao Tesouro Nacional, então ele é tão seguro quanto o Tesouro Selic. Diferentemente do Tesouro Selic, que é um investimento pós-fixado, ou seja, em que você não vai saber exatamente quanto você vai receber, o Tesouro Pré-Fixado é um investimento pré-fixado, ou seja, você fixa a rentabilidade no momento da aplicação. Então você sabe o valor exato que você vai receber até o último centavo, desde que você mantenha o título até o vencimento. Se você investir R$10.000 em um pré-fixado de 15% ao ano, com vencimento daqui a um ano, você sabe com certeza que no vencimento do título você receberá um valor bruto de R$11.500. Eu digo valor bruto porque em todos os títulos do Tesouro Direto você precisa pagar imposto de renda sobre o lucro.
Isso acontece de forma automática, então você não precisa se preocupar com esse pagamento, ele já vai cair na sua conta livre de todos os impostos. Nesse caso, seu lucro foi de R$ 1.500, então você pagaria o imposto de renda apenas sobre esse lucro de R$ 1.500. Não sobre o montante total investido de R$ 10.000. Como a aplicação foi um prazo de 1 ano, você pagaria 17,5% de imposto de renda. Ou seja, você estaria pagando R$ 262,50. Isso te daria um retorno líquido de R$ 1.237,50 no vencimento. E o mais legal desse título é que você saberia com toda a certeza que você receberia esse valor desde o momento em que você estava ali olhando as rentabilidades que o título estava pagando e você fez a sua aplicação. Então esse título dá uma previsibilidade imensa a todos os investidores. Porém, é muito importante lembrar que você só deve investir nesse título valores que você esteja disposto a manter até a data do vencimento. Porque apesar de ter liquidez diária como o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado é diferente, porque ele sofre marcação a mercado. Esse é um fenômeno que acontece na renda fixa quando resgatamos o investimento antes do prazo contratado. E ele é um pouco confuso aos iniciantes, mas eu vou explicar para vocês como funciona. Se a taxa atual do investimento que você quiser resgatar estiver maior do que aquela taxa que você contratou, o seu título vai valer menos e você vai perder dinheiro se você fizer o resgate antes do prazo contratado. Se a taxa atual estiver menor do que os títulos que você tem, o seu título vai valer mais e você vai receber uma rentabilidade maior do que aquela que você contratou. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que hoje você investiu em um título pré-fixado que estava pagando 15% ao ano de rentabilidade. Ele tinha vencimento daqui a 1 ano. Então, se você esperar até o vencimento, você vai receber exatamente essa rentabilidade de 15% ao ano. Então, você receberia os R$ 1.500 de juros menos os 17,5% de imposto de renda. Se você quiser resgatar o título antes do vencimento, ele vai estar sujeito à marcação a mercado. A taxa que você contratou foi de 15%, lembra? Vamos supor que você queira resgatar o investimento 6 meses depois que você fez a aplicação. Então isso está muito antes do prazo, certo? Porque o prazo que você tinha combinado quando você contratou o título foi de 1 ano e você está querendo resgatá-lo em apenas 6 meses. Se a taxa dos títulos pré-fixados disponíveis no Tesouro Direto estiver maior do que aquela que você contratou, ou seja, maior que 15%, vamos por 17%. O seu título ele vai valer menos. E se você quiser resgatar antes do prazo, sua rentabilidade será menor do que aquela que você contratou e você pode até ter um prejuízo. Nossa, Vitor, mas por que isso acontece? A maneira mais fácil de pensar é que o seu título que você está querendo resgatar vai ser vendido para outra pessoa para completar aquele prazo que o Tesouro estipulou. Se essa outra pessoa que está querendo comprar o seu título entrar lá no Tesouro Direto e ver um outro título pagando 17% ao ano, enquanto o seu paga apenas 15% ao ano, não vai compensar investir no seu título para ganhar menos dinheiro, certo? Por isso que o seu título vale menos e você tem um prejuízo se a taxa estiver maior lá no Tesouro Direto. Porque como ele vai ter uma taxa menor, você vai precisar dar um desconto no valor do seu título para que no vencimento ele tenha o mesmo valor do que os outros títulos. Fez sentido? A marcação a mercado também funciona de forma oposta. Então tem pessoas que investem no Tesouro Direto exclusivamente para ganharem com a marcação a mercado. Se esse mesmo título que foi contratado a 15% ao ano estiver disponível lá no Tesouro Direto para outras pessoas por 10% ao ano, o seu título de 15% ao ano se torna muito mais valioso do que aquele que está pagando apenas 10%, certo? Então, se você resgatar esse título antes do prazo, as pessoas vão ter que pagar mais por esse seu título. E aí você vai ter uma rentabilidade maior do que aquela que você contratou. Então, se você quiser resgatar o seu dinheiro antes do prazo, nesse título você pode ter ou um lucro ou um prejuízo. Por isso, vou ressaltar que se você não entende muito de investimentos, de ciclos econômicos, você só deve investir nesse título pré-fixado um valor que você esteja disposto a deixar parado lá, investido até o vencimento. Porque assim você não sofre marcação a mercado e garante a rentabilidade que você contratou. Quando devo investir nesse título?
Invista no Tesouro Pré-fixado para realizar as suas metas de médio prazo. Seja fazer uma viagem, comprar um carro, reformar a sua casa. Pode ser para qualquer objetivo de médio prazo, desde que o título vença um pouco antes da data em que você quer realizar esse seu objetivo, justamente para evitar sofrer a marcação a mercado. Especialmente agora que estamos em um patamar de juros extremamente altos no Brasil, é muito interessante investir em títulos pré-fixados, porque assim você consegue travar essa taxa muito alta que o mercado está pagando. Vamos supor que você esteja planejando uma viagem para 2028. Seria bem interessante investir parte do dinheiro que você vai precisar nessa viagem no Tesouro Pré-fixado 2028. Assim você consegue calcular exatamente quanto você precisa investir nesse título para que com os juros da aplicação você tenha dinheiro suficiente para realizar a viagem. Isso nos leva ao terceiro título, que é o Tesouro IPCA+. Nesse título você também empresta o seu dinheiro ao Tesouro Nacional, então ele é super seguro. Ele é parecido com o Tesouro Pré-fixado porque ele paga uma rentabilidade fixa mais o IPCA. Essa que é a parte diferente. Por isso que ele é chamado de IPCA+, porque ele paga o IPCA mais essa rentabilidade adicional. Ué, mas Vitor, o que é esse tal de IPCA? Então, lembra daquele exemplo que eu te dei no começo do vídeo do pacote de arroz que aumenta de preço a cada ano? Esse aumento nos preços dos produtos e de serviços também é conhecido como IPCA. A sigla significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo e basicamente significa inflação. Então todas as vezes que eu disser IPCA, eu estou falando de inflação. Quando dizem que o IPCA acumulado de 2024 foi em média de 5%, isso quer dizer que, em média, os preços dos produtos e serviços no Brasil aumentaram em 5%. Para entender esse título, nós precisamos entender o conceito de rentabilidade nominal versus rentabilidade real, porque são extremamente diferentes. Se você investir R$100 em um título pré-fixado que paga 15% ao ano, daqui a um ano você terá R$115. Ou seja, sua rentabilidade nominal foi de 15%. Mas e se os preços dos itens que você compra aumentarem em 15% nesse mesmo ano? Isso significaria que sua rentabilidade real foi de 0%, porque mesmo investindo por um ano, o seu poder de compra não aumentou nada. Então a rentabilidade real é a rentabilidade nominal menos a inflação do período. Os títulos IPCA+ servem para te garantirem uma rentabilidade real. Ao investir nesses títulos, você sabe com certeza que no vencimento o seu poder de compra vai aumentar, porque ele paga toda a inflação acumulada do período em que o seu dinheiro estiver investido, mais uma rentabilidade fixa. E essa rentabilidade fixa é a rentabilidade real dos seus investimentos nesse título. Atualmente, essa rentabilidade real ofertada pelos títulos IPCA+ do Tesouro Direto estão na casa de 7%. Então, com esse título, você garante que o seu poder de compra aumentará 7% ao ano, com juros compostos agindo sobre esse valor. Então, quando devo investir nesse título? Use esse título para metas de médio a longo prazo e também para te proteger da inflação. Lembra que eu te falei que se você tivesse uma meta de médio prazo, seria interessante investir parte daquele dinheiro no título pré-fixado? Então, a outra parte desse dinheiro deve ser investida no Tesouro IPCA+. Vamos supor que a sua meta é comprar um carro e você investiu parte do dinheiro para essa meta no Tesouro Pré-fixado. Se você tivesse investido todo o seu dinheiro no Tesouro Pré-fixado, caso acontecesse de termos uma inflação muito alta nesse período, até a compra do seu carro, você provavelmente não teria dinheiro suficiente, porque o preço do carro teria aumentado muito. Então, se você tiver a outra metade desse dinheiro, vamos supor, em Tesouro IPCA+, você estaria se protegendo ali de uma eventual inflação muito alta. Por isso, a diversificação é tão importante, até mesmo para metas de médio prazo. Agora vamos falar dos últimos dois títulos, o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais. Esses dois títulos foram criados pelo Tesouro Direto com o intuito de democratizar o acesso ao investimento, especificamente para aquelas pessoas que não tiveram uma educação financeira. Como os próprios nomes dizem, o Tesouro Renda Mais é um título do Tesouro Direto com o objetivo de garantir uma renda adicional durante a aposentadoria. E o Tesouro Educa Mais é um título com o objetivo de custear a educação, seja de um filho ou do seu neto.
eles são idênticos ao IPCA+, em termos de rentabilidade, porque eles pagam uma taxa pré-fixada mais a inflação acumulada do período. A única diferença entre esses títulos é que o IPCA+, no momento do vencimento, ele vai te pagar todo o montante investido mais os juros, em uma única parcela. O Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, eles dividem todo esse montante acumulado em 20 anos, no caso do Tesouro Renda Mais, e em 5 anos, no caso do Tesouro Educa Mais. Durante todos esses anos, você vai ter um pagamento mensal justamente do montante que foi acumulado no período para ser usado para aquele objetivo. Mas, na verdade, esse dinheiro pode ser usado para qualquer finalidade. Esses nomes foram apenas a forma que o Tesouro encontrou para facilitar esse planejamento financeiro para essas pessoas que nunca tiveram acesso à educação financeira. Porque o próprio nome do título indica para a pessoa a finalidade que ele tem. Isso torna a usabilidade muito mais fácil. Abri aqui para vocês a plataforma do Tesouro Direto, especificamente o Tesouro Educa Mais, para fazer uma simulação com vocês e demonstrar o tanto que ele realmente democratizou esse acesso a um planejamento financeiro para aquelas pessoas. Ele te pergunta aqui vários campos que você precisa preencher para que ele te dê as orientações necessárias para que você possa atingir o seu objetivo. Aqui ele está perguntando qual é a idade atual do estudante. Então vamos supor que você esteja usando esse título, Tesouro Educa Mais, para garantir que você possa pagar uma faculdade para o seu filho quando ele tiver 18 anos. Vamos supor que o seu filho atualmente tenha 5 anos de idade. Aqui ele pergunta com quantos anos ele entrará na universidade. Vamos colocar aqui 18 anos, que já está, na verdade, pré-preenchido. Quanto pretende receber de renda mensal para a educação? Será corrigido pela inflação. Então aqui você colocaria o valor que você precisaria para pagar a faculdade do seu filho, mais os custos mensais que ele talvez precisaria ali para alimentação, para transporte. Vamos supor que você precise ali R$2.000 para pagar uma faculdade para o seu filho, mais R$2.000 de alimentação e transporte. Então ao todo seriam R$4.000 mensais. Vou preencher aqui o campo com R$4.000. E aí você coloca se você deseja fazer algum investimento inicial. Então vamos supor que hoje você já tem R$10.000 para alocar para essa meta, que é garantir o acesso do seu filho à faculdade. Agora nós vamos clicar aqui em simular e olha para você ver o que acontece. Ele já apareceu aqui que o investimento mais recomendado para o seu objetivo é o Tesouro Educa Mais 2039. E ele já te mostra exatamente o montante que você precisa investir, que nesse caso é R$ 697,03 por mês, para que você possa receber R$4.000 por mês no vencimento do título. E aí ele já te dá o link para investir nesse título agora. Então olha para você ver o tanto que isso é legal. Eles conseguiram disponibilizar uma forma muito simples para que o cidadão que não teve acesso à educação financeira possa garantir ao seu filho uma faculdade. E a mesma coisa acontece no título Renda Mais, que é destinado para a aposentadoria. Você preenche todos os campos e ele vai te falar o quanto você precisa investir para ter aquela renda que você deseja na sua aposentadoria. Vale ressaltar um único ponto, que o Tesouro Renda Mais, ele vai te pagar pagamentos mensais ali por 20 anos. Então se você quer ficar aposentado por mais que 20 anos, você vai precisar investir em mais de um título. Finalmente chegamos na última categoria, que são os títulos com juros semestrais. Você deve ter visto na plataforma do Tesouro Direto que existe o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e deve estar se perguntando como funcionam e se eles são úteis para você. A única diferença entre os títulos com juros semestrais e os títulos normais é que nos títulos normais os juros são acumulados até o vencimento do título, que ocorre na data que você contratou, que você escolheu ali no momento da aplicação. Já nos títulos com juros semestrais, como o próprio nome diz, a cada semestre, a cada 6 meses, você recebe esses juros direto na conta da sua corretora. Isso é extremamente desvantajoso para quem está na fase de acúmulo patrimonial, para quem está investindo ali para ver o seu dinheiro crescer. Porque o que torna os investimentos tão importantes, tão exponenciais para as pessoas que estão investindo ali com o intuito
de criar uma aposentadoria, de investir para o seu futuro, são os juros compostos, que são os juros agindo sobre os juros. E quando você recebe esses juros a cada semestre na sua conta, como ocorre nos títulos com juros semestrais, você está inibindo os efeitos dos juros compostos. Então esses títulos só são úteis e só devem ser adquiridos por pessoas que já estão na fase de usufruto patrimonial. Então, se você já conquistou o montante, que você está feliz, que você pode utilizar para viver ali o resto da sua vida, talvez esses títulos possam ser uma opção para você. Mas se você está na fase de acúmulo, fique muito longe deles, porque eles serão extremamente prejudiciais para os juros compostos. Agora você oficialmente sabe tudo sobre o Tesouro Direto. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like aqui no vídeo. Agora assista esse outro vídeo onde eu mostro como eu investi os meus primeiros R$1000.